Bem, no slide anterior, nós vimos que o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme dentro d'água é cerca de 80 vezes menor do que o campo que ela geraria no vácuo. Agora vamos procurar entender por que isso ocorre. A molécula de água é polar e contém um dipolo elétrico que se orienta na presença de um campo elétrico. Aqui está desenhada a molécula de água. Do lado dos átomos de hidrogênio temos cargas positivas e do lado do átomo de oxigênio predominam as cargas negativas. De tal forma que aqui ocorre uma separação de cargas e um campinho elétrico indo do mais para o menos. Eu vou representar a molécula de água nessa forma aqui mais simples, tendo um lado positivo e um lado negativo. Agora vamos procurar entender como eu poderia criar um campo elétrico no espaço. Se eu tenho duas placas metálicas e fios e um gerador elétrico, eu posso criar esse campo. Uma placa metálica eu ligo no eletrodo positivo e a outra placa metálica eu ligo no eletrodo negativo. Supõe que lá no gerador eu coloquei uma voltagem, uma diferença potencial de 20 volts. Então aqui seria mais 10 volts, aqui menos 10 volts. De modo que a diferença de potencial total aqui seria 20 volts. E supõe que eu tenho uma separação entre as placas de 20 centímetros. Aí então o ΔX seria 0,2 metros. E o campo seria calculado como menos 20 volts sobre 0,2 metros. Isso daria então menos 100 volts por metro, esse campo. E assim eu crio o campo no espaço. Agora vamos imaginar que eu esteja querendo criar esse campo dentro d'água. Imagine que nós temos uma cuba com água e as placas lá dentro d'água. As moléculas de água vão se alinhar com o campo elétrico que eu tentei criar. Aí o lado negativo da molécula de água fica voltado para a placa positiva. E o lado negativo da molécula de água seguinte fica em conexão com o lado positivo da molécula anterior. E assim ocorre um alinhamento das moléculas de água aqui nesse espaço entre as placas. Como cada molécula tem um campinho E, no somatório, isso geraria um campo E' no sentido contrário ao que eu tentei produzir. De modo que o campo criado aqui, o campo efetivo ou o campo resultante, seria menor, pois ER é igual ao E, que seria o campo criado no vácuo ou no ar, menos E', que é o campo no sentido contrário, gerado pelas moléculas de água orientadas, né? Pelas moléculas orientadas. Assim, sempre que eu tento criar um campo elétrico dentro d'água, as moléculas de água se orientam e criam um campo elétrico de oposição ao que eu tentei criar, diminuindo esse campo, né? Agora, nessa expressão, eu posso escrevê-la de outra forma. Por exemplo, aqui, menos ΔV eu posso escrever simplesmente como V. E ΔX é um deslocamento, pode-se escrever como D. E essa expressão aqui seria, então, a mesma coisa da de cima. V igual a menos ED. O E, por definição, é Q sobre A epsilon zero. Então, substituindo, essa expressão ficaria assim. Agora, rearranjando, eu teria menos Q sobre V igual a epsilon sobre D. Esse termo aqui, esse segundo termo, a epsilon sobre D, é igual à capacitância, que é representada pela letra C. A forma mais simples de um capacitor seria o de placas paralelas, placas metálicas paralelas, separadas por uma distância D. Então, se eu tenho aqui uma placa de área A, outra de lá também igual, separadas por uma distância D,
Se eu colocar uma carga elétrica positiva aqui e uma negativa na outra, como nas placas lá em cima, eu estou armazenando um campo elétrico, criando um campo elétrico que vai do mais para o menos. Então, o capacitor é um dispositivo que serve para gerar um campo elétrico, ou seja, é um capacitor que armazena energia na forma de campo elétrico. E a capacitância, então, que seria? Depende da área da placa, do epsilon, quer dizer, a permissividade elétrica do meio que está entre as placas e da separação entre elas D. Isso me dá a capacitância. Como menos Q sobre V é igual a C, eu posso escrever essa expressão assim, Q igual a menos CV. Dividindo ambos os lados, ambos os membros da expressão por A, eu tenho aqui Q sobre A igual a menos C sobre A, onde Q sobre A é o sigma, é a densidade superficial de carga, e menos C sobre A é a capacitância por metro quadrado. Essa expressão fica mais adequada no caso da célula, porque a membrana celular é, na verdade, um capacitor esférico. E fica apropriado falar em densidade superficial de carga e relacionar essa densidade superficial de carga com a capacitância por metro quadrado e a voltagem.